Depois de 2 anos, Pernambuco finalmente desobriga o uso de máscara em locais abertos. Novas medidas de flexibilização ainda permitem eventos com capacidade máxima no estado. Eleições 2022. Faltam exatamente 6 meses para os brasileiros irem às urnas e já há uma intensa dança das cadeiras entre os pré-candidatos à presidência. Deputado se esconde na Câmara para não usar tornozeleira eletrônica após decisão do STF. E ainda falando sobre carecas, mas sem correr o risco de tomar um tapa do Will Smith, organizadora do Oscar abre investigação sobre o ocorrido na cerimônia do último domingo. Ator de 53 anos corre o risco de responder pela agressão a Chris Rock na justiça e até de nunca mais concorrer ao prêmio em sua vida. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Estamos no ar para todo mundo pelo Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, TuneIn, Resso e outras 12 plataformas de streaming de áudio, além do nosso canal oficial no YouTube. Desde já eu agradeço a você que me ouve pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Neste sábado, dia 2 de abril, começa uma contagem regressiva. Faltaram exatamente 6 meses para os brasileiros irem às urnas e escolher seu presidente pelos próximos 4 anos. Além dele, serão escolhidos os novos governadores de 26 estados e Distrito Federal, bem como os deputados federais, deputados estaduais e senadores. Claro que aqui, seja no podcast, no canal do YouTube, no site ou em nossos perfis oficiais nas redes sociais, vamos trazer cada vez mais notícias e análises sobre essa disputa eleitoral. Essa edição vai começar falando justamente sobre a semana dos pré-candidatos à presidência, ou, pelo menos, daqueles que não desistiram ainda de concorrer ao Palácio do Planalto. Mas isso aí a gente vai deixar para logo depois dos nossos anunciantes. Não saia daí! Você aí que está me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular. E comece agora! O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Eu preciso ter informações sobre um projeto de lei. Eu quero saber o que o meu deputado está fazendo na Alep. Fica aqui meu registro. Tão importante. Mais uma audiência pública. Essa é a matéria. Segunda discussão do projeto. Então baixe agora mesmo o Siga Alep, um aplicativo para smartphone e tablet, feito para você se informar sobre projetos de lei, requerimentos e indicações dos deputados estaduais. E se você tem interesse em alguma matéria específica, também pode seguir a proposta passo a passo enquanto ela é analisada.
O Sigalep é o aplicativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, disponível gratuitamente para iOS e Android. Pode ficar tranquilo, a informação vai até você. Eleições 2022. A dança das cadeiras para a disputa da presidência ficou cada vez mais intensa nessa última semana. João Dória, do PSDB, pensou em desistir de sua pré-candidatura para tentar concorrer novamente ao governo de São Paulo. Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul e do mesmo partido, era cotado como o possível nome a ser lançado, mas logo Dória mudou de ideia e anunciou que continua. O PSDB vem sofrendo em definir um nome forte para a disputa presidencial desde a saída de Geraldo Alckmin, que agora está no PSB. Alckmin é cotado como candidato a vice na chapa que terá Lula do PT como candidato. Sérgio Moro, que vinha como terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, é outro que pode acabar tirando seu time de campo. A sua saída do Podemos para o recém-criado União Brasil, com a desistência de sua pré-candidatura a presidente para tentar ser deputado federal por São Paulo, teria sido motivada principalmente por falta de dinheiro e estrutura para bancar o nome dele no pleito. Já quem pode sair beneficiado dessa disputa é Ciro Gomes, do PDT. Isso porque ele já anunciou que, ao contrário dos demais, não vai desistir de ser candidato. Só não sabemos até quando, levando em conta que quase 80% das intenções de voto, de acordo com as pesquisas que vêm sendo feitas, ainda estão concentradas entre Lula e Jair Bolsonaro. E além dos outros 20 espalhados tanto por ele quanto pelos outros candidatos da terceira via, ele ainda precisa converter alguns lulistas e bolsonaristas para o seu lado. Faltam 6 meses para as eleições 2022. Vejamos no que vai dar. O Oscar ainda está repercutindo para variar pelo motivo errado. Depois do tapa dado no comediante Chris Rock no último domingo e até de um pedido de desculpas público em suas redes sociais, o ator Will Smith, vencedor na categoria de melhor ator por seu papel no filme King Richard, terá que lutar contra a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, a organizadora do prêmio. Isso porque foi aberto um procedimento para apurar se o Will, ao cometer a agressão na cerimônia, feriu o código de conduta do Oscar. Caso cheguem à conclusão de que sim, a academia pode expulsá-lo, o que significaria que ele nunca mais concorreria ao Oscar, ou, num caso muito extremo e aplicado apenas uma vez em quase 95 anos de premiação, devolver a sua estatueta à academia. Ela ainda pode enviar queixa às autoridades policiais do estado americano da Califórnia para que tomem as devidas providências legais contra o ator. Chris Rock não prestou queixa contra Will Smith após o ocorrido, o que deixou o eterno maluco no pedaço com mais fama de maluco dentro da classe artística americana. O ator e comediante Jim Carrey criticou duramente a postura de Will e ainda dos demais colegas presentes no prêmio, dizendo se sentir enojado ao vê-lo sendo aplaudido de pé depois do tapa e que o Will deveria ter sido preso imediatamente. Não vou ficar falando aqui o que houve naquela fatídica noite com muitos detalhes, até porque no nosso site eu já escrevi uma coluna de opinião sobre o tema e falando também o que eu achei da tal cena. É só acessar o podcast cafezinhooficial.blogspot.com ou ainda quem nos acompanha pelo YouTube, basta clicar no link da descrição do vídeo. Após mais de 2 anos, os pernambucanos finalmente deixaram de usar as máscaras em locais abertos.
A medida entrou em vigor na última terça-feira, após o governo do estado entender que todos os índices epidemiológicos relacionados à Covid-19 permitiam essa flexibilização, como a queda nas internações, nos casos e óbitos, bem como no percentual de pessoas completamente imunizadas no estado. Os eventos, incluindo shows, festas e jogos em estádios de futebol, poderão ter a sua capacidade máxima, desde que os presentes tenham o comprovante de vacinação em mãos. Em alguns locais fechados, o uso da máscara ainda é exigido. Com essa flexibilização, diversos municípios pernambucanos se preparam para retomar com as grandes festas, como o Carnaval de Recife e Olinda no mês que vem e até o São João de Caruaru no mês de junho. Por isso, se você ainda não completou sua imunização, não perca tempo, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Vamos juntos voltar com as nossas rotinas. O deputado federal Daniel Silveira, do União Brasil do Rio de Janeiro, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se estranharam novamente. Isso porque o deputado simplesmente resolveu descumprir uma ordem de Moraes que o obrigava a colocar uma tornozeleira eletrônica. Daniel já foi preso no ano passado por ter ameaçado o ministro e outros membros do STF, além de ter incentivado atos contra o regime democrático de direito. A decisão da instalação da tornozeleira veio da Procuradoria-Geral da República, que informou que Daniel ainda mantinha um comportamento delitivo, ou seja, de criminoso, e que por isso precisava ser monitorado. Ao encontrar o deputado, ele simplesmente se negou a cumprir a decisão e correu como um menino que não quer apanhar da mãe à Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, defendeu a inviolabilidade do plenário para a Polícia Federal. Tá certo, afinal de contas, com o conhecido histórico dele, se bobeasse até ele iria preso, mas vamos voltar ao verdadeiro foco dessa notícia. Coube a Alexandre de Moraes estipular uma multa de R$15 mil para cada dia que Daniel não se dispusesse a colaborar com a Justiça, além de pedir novamente que ele fosse à sede da Polícia Federal em Brasília para enfim colocar o bendito aparelho. Daniel acabou fazendo isso nessa quinta-feira. Por ser um nome forte da chamada base bolsonarista, é óbvio que o presidente Jair Bolsonaro ficou dolorido com mais um embate entre o chamado Xandão e um de seus principais apoiadores. Novamente falando de forma falsa sobre liberdade, Bolsonaro falou que não poderia deixar essa atitude para lá, que não poderia ter, por exemplo, como conselheiro, alguém que lhe pedisse calma. Voltou a dar indireta sobre o processo eleitoral e, dentre as várias frases ditas por ele, teve uma que me chamou a atenção e que eu vou usá-la para encerrar essa edição. Abre aspas. Quando sentei praça no exército, jurei da minha vida pelo exército. Fecha aspas. Então, presidente, por que você saiu de lá para virar deputado para depois virar presidente? Era mais fácil ter ficado por lá, não? E assim nós encerramos mais uma edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em todas as nossas redes sociais, basta pesquisar por Podcast Cafezinho Oficial no Facebook e Instagram, no Twitter pelo @podcafezinhowl e ainda no YouTube por Podcast Cafezinho com William Lourenço. Aproveite no YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade por lá. Saiba das notícias do Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Próximo sábado, nesta mesma hora e por estes mesmos canais, estarei de volta trazendo informação, opinião, variedades e entretenimento a você aí do outro lado. Eu tô indo embora e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição.